Bom dia, gente. Estamos começando mais o Café Bom Dia nesta segunda-feira, dia 14 de junho. E aqui você vai ficar bem informado sobre o que está acontecendo aqui em Erechim e também aqui na região. Estamos ao vivo aqui, então você pode participar. Do meu lado, Natan Bretenbach e também Daniele Marek para trazer aí mais informações e discutir todos os assuntos. Um bom dia. Bom dia, Thay, bom dia, Dani, bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha nesta segunda-feira. Eu lembro, claro, vocês podem participar aqui do Café Bom Dia, deixando seus recados, digam pra gente aí da cidade de onde vocês estão nos acompanhando. E, claro, pode marcar seus amigos também, compartilhar o Café Bom Dia. O pessoal de casa, né, Dani, pode também estar comentando as notícias. Um bom dia para você. Exatamente. Bom dia, pessoal que está nos acompanhando aqui nessa segunda-feira. A gente inicia mais uma semana juntinho com vocês, trazendo informações para o seu dia e também com a sua companhia. Como o Natan disse, comenta aí, participa para a gente também se sentir mais próximo nessa segunda-feira. Agora atualizamos você em relação à segurança aqui da nossa região, porque na sexta-feira, ao meio-dia, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia lá do município de Itatiba do Sul, cumpriu uma ordem judicial que realizou a prisão de um homem de 27 anos, apontado como autor de estupro ocorrido ali na cidade. De acordo com a polícia, esse fato aconteceu na madrugada ainda de quinta-feira, dia 10, e o Poder Judiciário representou pela prisão preventiva do acusado. Após trâmites legais na Delegacia de Polícia, o indivíduo foi conduzido ao Presídio Estadual de Erechim. Mais informações sobre esse caso não foram divulgadas. Fica aí informação para você, Natan. E a gente vai atualizando também na área de segurança pública, mas agradecendo antes o pessoal que está nos acompanhando, já que cedinho, nessa segunda-feira, a Sadi Borges, lá de Maximiliano de Almeida, também a Marli Florkowski, muito obrigado pela sua participação, a todo o pessoal que também está curtindo e comentando aqui com a gente. Bem, após a morte de um homem negro em supermercado, o Ministério Público recomenda que o Estado gaúcho fiscalize a segurança privada. O MP fixou o prazo de 180 dias para que o Palácio Piratini apresente um projeto ao Legislativo. A Casa Civil irá avaliar essa proposta. O especialista considera a iniciativa importante. A gente teve aquele caso do João Alberto, vítima aí de vários socos, enfim, e em decorrência aí também da sua morte pelo supermercado Carrefour. E a gente tem então essa decisão, esse fato que aconteceu na Zona Norte lá de Porto Alegre, e a sugestão então justamente decorre desse inquérito civil, que apura então a morte de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, e esse fato que aconteceu em novembro de 2020. E realmente a gente tem que avaliar essa questão, ficou muito ruim para a empresa, mas enfim. E foi um caso que teve repercussão nacional e internacional. Exato. Em relação a isso, Até porque teve os vídeos gravados no momento da ação, da repressão, de alguma forma. Então, a gente teve ali uma audiência em relação a esse caso muito grande. E várias, não somente as autoridades, como também os movimentos, os movimentos de vida para as vidas negras, pretas aqui do Rio Grande do Sul e também do Estado, do Brasil inteiro, estavam pressionando também para que essa ação ela fossem condenados quem tivesse os responsáveis, por terem, então, tirado a vida ali daquele senhor. E a gente vê que hoje em dia, pessoal, semana passada a gente também falava sobre a questão de quanto as vidas negras importam, Quando a gente viu também o caso da Kathleen, que morreu semana passada em razão de uma bala, um tiro de fuzil, que acabou tirando a vida dela lá no Rio de Janeiro. Ontem no Fantástico também teve uma matéria extremamente fantástica em relação a isso, falando sobre a ação da PM em relação a esse caso, também da omissão que os policiais também acabaram fazendo, porque eles não socorreram a vítima nos momentos então que ela tinha caído no chão, Essa matéria completa vocês podem encontrar também no G1, lá na página do Fantástico, onde vocês veem maiores detalhes sobre essas ações, também sobre o prosseguimento do processo agora que está sendo instaurado. Dani, temos mais notícias? Temos agora mais notícias voltadas à economia aqui para o Rio Grande do Sul, em específico, porque um estudo do TSE mostra que o RS ele ampliou 867 milhões enviados pelo governo federal em saúde para a pandemia do Covid-19. Esse estudo de supervisão de auditorias e instruções de contas estaduais do Tribunal de Contas do Estado, ele aponta que entre abril de 2020
2020 e janeiro de 2021, 3,1 bilhões extras foram aplicados no Rio Grande do Sul. Os recursos foram repassados pela União ao governo estadual para o enfrentamento à pandemia. Os recursos livres de aplicação tiveram como objetivo diminuir o efeito negativo na arrecadação estadual causado pelo fechamento de comércios e pela redução da atividade econômica. Já os de aplicação vinculada são para um uso exclusivo em determinadas áreas, como saúde, assistência social e também cultura. Que a gente viu, né, pessoal, desde o ano passado, que aqui no estado do Rio Grande do Sul a gente teve avanços relacionados ao enfrentamento à Covid-19, tanto que um dos recursos, né, que veio do estado é o novo auxílio emergencial aqui para os gaúchos, né, que vem para ajudar um pouco mais aí, tentar estagnar e que a economia continue girando aqui no nosso estado, né, pessoal? Com certeza. Tá, e tem uma informação em relação a isso? Ou vamos continuar falando de segurança pública? Exatamente, agora atualizamos em relação à vacina, né, aonde que está, em que faixa etária. Agora, de acordo com a prefeitura, né, estão sendo vacinadas as pessoas com 47 anos de idade, né? Nesse sábado teve, então, a estratégia de vacinação, né, juntamente com a Secretaria de Saúde e Prefeitura de Erechim. Teve o sabadaço, né, o sabadão, né, que eles falaram, assim, para vacinar o maior número de pessoas. Só que quem não conseguiu fazer a vacina nesse sábado pode se vacinar, então, nesta segunda-feira, não tem problema. A faixa etária que está é os 47 anos agora, pessoas que têm 47 anos completos, sem comorbidades, né? Então, é das 8 horas às 14 horas, né? A prefeitura também ressalta a importância da segunda dose, né? A pessoa faz a vacina lá na central de vacinação, das 8 às 14 horas, né? E a prefeitura orienta que aquelas pessoas que já estão na data de receber a segunda dose da AstraZeneca se dirijam até a central de vacinação para completar o esquema vacinal da imunização contra a Covid-19. Eles ainda reforçam que é de extrema importância receber essa segunda dose para ficar totalmente imunizado, né? As pessoas que fizeram a primeira dose, às vezes acaba esquecendo ali que tem que fazer a outra, então fica aí um reforço, né, para você lembrar de fazer essa segunda dose. E além disso, existem outros grupos que a gente sempre reforça, outros grupos que já estão recebendo essa vacinação, como as pessoas para cima, né, também dos 47 anos, né, idosos, pessoas, as gestantes, as puérperas, profissionais de saúde. Então, se você tem dúvida, no nosso site tem todos esses grupos ali para você que talvez ainda não sabe, né, ou ainda não ouviu, não foi fazer a vacina, tem para você ficar informado e não deixar de se imunizar, né, gente? Com certeza. Vamos falar de uma notícia que muita gente concorda, outras pessoas também não, mas a gente tem uma questão que é relacionada também à exploração nesse caso, né? O Brasil tem cerca de 1,8 milhão de crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular. O trabalho infantil foi tema de uma live, inclusive, promovida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e a desembargadora desse referido tribunal, a Carmen Isabel Centena Gonzalez, ela disse que a criança tem que estudar, brincar e ter acesso à educação e à saúde. A sociedade tem que colaborar para que possamos extinguir esse mal que é o trabalho infantil. Realmente, né, a gente vê aí daí uma outra fala aqui também, que o lugar da criança é na infância, né? Inclusive foi lançada uma música justamente com esse título, da campanha, então, promovida por instituições que atuam no combate ao trabalho infantil aqui no Rio Grande do Sul, transmitida, então, essa música também nesta live, na última sexta-feira, pelo canal do YouTube do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Perfeito. Agora a gente traz para vocês também informação daqui da nossa região, do Alto Uruguai Gaúcho, falando em específico agora sobre Itatiba do Sul, porque no dia 5 de junho ele foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Ele foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que até então eram considerados por muitos inesgotáveis.
potáveis. No entanto, o que essa data nos propõe não é uma comemoração, mas sim um momento de reflexão dos nossos hábitos e as consequências que trazem para o nosso planeta. Pensando nessa conservação, pensando no meio ambiente, a Secretaria Municipal de Agricultura, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação de Itatiba do Sul, numa parceria com o Horto Florestal da Usina Hidrelétrica Passo Fundo, doaram mudas de árvores nativas frutíferas como jabuticaba, araçá e também uvaia e pitanga, entre outras que serão plantadas nas escolas municipais Tancredo Neves e Parobé. Agora a gente traz para você um vídeo, como foi essa distribuição lá em Itatiba do Sul, né, falando um pouco mais e preservando também o nosso meio ambiente através das crianças, né, que são o nosso futuro aqui da população. Confira agora o vídeo para vocês lá de Itatiba do Sul. Vocês conferiram então o vídeo lá de Itatiba do Sul com as crianças recebendo essas plantinhas, né, para agora plantarem elas e também pensarem mais sobre o meio ambiente desde a infância, né, pessoal? Não sei se vocês também na escola tinham esse costume, mas eu lembro quando eu estudava lá em Barão de Cotegipe, lá na escola Mário Quintana, que a gente também tinha essas ações voltadas em parceria com o município, com a prefeitura e também com as escolas, né, agora se eu for buscar a minha árvore lá em Barão, ela já deve estar grande, mas eu tenho certeza que eu plantei pelo menos umas 3 árvores ao longo desses 27 anos. E que bacana que a gente pode ter essas oportunidades, né, ainda na escola, incentivando aí a preservação também do meio ambiente e da natureza, né. A Brigada Militar encerrou festas com aglomerações lá em Barão de Cotegipe, já que a Dani é de lá, tem informação a respeito lá da cidade, tá? A Brigada Militar, então, encerrou duas festas, onde aconteciam aglomerações na madrugada de domingo lá em Barão de Cotegipe. Conforme as informações liberadas para a imprensa, a primeira ocorrência foi registrada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde a proprietária de uma residência foi autuada. No local haviam cerca de 50 pessoas. Tá? Após os policiais deslocaram até então a linha 5 no interior lá do município, onde foi constatada a presença de cerca de 25 pessoas em outra festa. Os proprietários dos locais foram ouvidos em termo circunstanciado confeccionado no local pelos policiais. Após se comprometerem, então, a comparecer em juízo, foram liberados. A gente tem informação também de Sertão, porque o evento com aglomeração também foi flagrado lá no município de Sertão. De acordo com a Brigada Militar, por volta das 3 horas da madrugada de sábado, a guarnição foi, então, até um estabelecimento comercial, onde os policiais constataram um descumprimento do decreto estadual referente à pandemia. O proprietário de 51 anos foi ouvido em termos circunstanciados e também deverá se apresentar ao fórum quando for chamado. Infelizmente, a gente tem que ver isso, restrições em supermercados, restrições de circulação em locais privados, obviamente, mas ainda a gente tem essas festas clandestinas que precisam ser combatidas com políticas públicas efetivas e que isso deveria valer para todos os setores e não apenas para quem tem aquele comércio que precisa se sustentar, né? E não somente no interior, né, pessoal, mas aqui no Rio Grande do Sul como um todo a gente está vendo a ação da polícia, né, a ação das fiscalizações encerrando essas festas, né, que estão sendo clandestinas, e o pessoal tem a ideia de ir para fora da cidade, do centro, né, para fazer essas festas onde eles acham que talvez não vão ser pegos, né? Infelizmente eles não têm a mesma consciência que muitos de nós temos hoje em dia dessa questão do cuidado, não só com a gente, mas também com nossos próximos, né? Então a gente mais uma vez traz a conscientização para vocês, pessoal. Se cuidem, né? Usem máscara, não aglomeração, né, Thay? Porque é uma coisa que a gente está vendo. A gente está vendo pessoas próximas de nós agora perdendo entes queridos, né? E a gente tem que noticiar toda semana algo em relação a isso. E é muito triste também pra gente, né?
Exatamente, é uma situação que nós acompanhamos desde o início da pandemia, né? Essa questão das aglomerações. Já faz mais de um ano, né, que é reforçado todas essas medidas, e como o Natan reforçou antes também, outros setores da sociedade acabam sendo afetados por causa dessas aglomerações. Em 2 cidades, dessa vez a gente acompanha, né? E é uma situação que ela não para de se repetir, né? Mesmo a gente acompanha de um lado que as pessoas foram pegas ali, né? Estavam cometendo esses atos e continua, né? Uma coisa, parece até brincadeira, né? De noticiar, mas infelizmente ainda acontece. E agora, pessoal, falando sobre economia, a gente tem uma informação em relação ao auxílio emergencial, esse a nível federal, né? Porque temos 2, né? Tem o do Rio Grande do Sul e a nível federal. Esse que é a nível federal, aquelas pessoas que nasceram em setembro, elas já podem sacar a partir de hoje, desta segunda-feira, a segunda parcela. A informação que nós temos é que os recursos, eles também poderão ser transferidos para uma conta corrente, sem custo para o usuário. Até agora, o dinheiro, ele podia ser apenas movimentado por meio do aplicativo, né? O Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas, como água, luz, telefone, gás, de boletos, compras em lojas virtuais ou também compras com o código, o QR Code, né? Em caso de dúvidas, a orientação é que as pessoas liguem lá no 111, né? Que é da Caixa, que funciona de segunda a domingo, das 7 até às 10 horas. Quem que pode receber esse auxílio emergencial? Pelas regras que são estabelecidas, ele é pago para aquelas famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, né? Desde que a renda por pessoa ela seja inferior a meio salário mínimo. É necessário que o beneficiário ele já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois porque não existe uma nova fase de inscrições, né, para quem se inscreveu naquela data, né? E para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo agora a regra do valor mais vantajoso, seja a parcela paga no programa social ou seja a do auxílio emergencial. Então, se você tem direito, fica a informação para você, já pode sacar então essa segunda parcela, né? E agora, para quem não conseguiu se inscrever nessa do governo federal, tem agora o auxílio do Rio Grande do Sul, que agora, recentemente, semana passada, abriu para as microempresas, né, para conseguir, e vai ter uma outra fase que vai abrir para os MEI, né, para quem tem a empresa registrada como MEI. Então, é importante as pessoas ficarem atentas para não deixar de receber esses recursos que têm direito nesse momento tão difícil. Importante. Vamos agradecer ao pessoal que está nos acompanhando também. Ednan Carlos, a Ivone Aquiles, também Rose Chiarello, Fabiano Cleusagatti, obrigado pela sua participação, também o Alexandro, a Marlia Terezinha, Darlan Cardoso, Sirlei Nervo, também Roselei Darcy Oliveira, a Maria Muller, também que nos acompanha, a Iracema, a Eloane, a Maria Camargo e a Helena Homem. Tem um pessoal também comentando, né, Thaís? Exatamente, temos aqui a Rosilei, que ela pergunta, né, se a vacina da Covid-19 pode ser feita no posto ou quando que pode se vacinar. Tem, na verdade, 2 vacinas, né? Tem a da influenza, que está acontecendo, que até semana passada a prefeitura reforçou que a procura da influenza ela está muito baixa, né? Porque tem pessoas que estão fazendo a da Covid-19 e aí elas estão esperando, né, fazer a segunda dose para fazer a da gripe. A da gripe pode ser feita, então, nas UBSs, né? E a da Covid-19 é lá na central de vacinação do município, né? Na UBS só estão fazendo a da gripe por enquanto, né? E também tem essa informação, a gente tem também aqui, tanto no nosso site quanto no site da prefeitura, tem atualizado, porque às vezes as pessoas acabam confundindo também, né, essa questão das vacinas, e tem os prazos, né, então é importante também ter esse cuidado, se fez uma, cuidar para não fazer a outra por cima, né, cuidar para dar bem certinho esse intervalo para que a imunização ela possa ser completa e não haja ali, né, problemas, digamos assim, né. E agora a gente falando sobre mais informações, ontem vocês notaram, todos nós notamos, que o Faustão não estava apresentando, né, o programa, né, no domingo, né, e tinha ali o Thiago Leifert, né, que estava apresentando, e a informação que muita gente ficou com dúvida, né, eles já tinham anunciado antes que isso poderia acontecer, né, para quem você que acompanha todo domingo, assiste esse programa, a informação que a gente tem é que foi a primeira vez que o Faustão não apresentou o programa em 32 anos, né, ele estava há 32 anos seguindo apresentando esse programa, e eles afirmam que isso aconteceu porque o apresentador, né, o Faustão, ele precisou se ausentar
por causa que ele está se recuperando de uma infecção urinária, né? Essa informação aqui do G-Show, né? Ele foi internado na quinta-feira, né, da semana passada, no dia 10, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. E foi a primeira vez que ele não apresentou o programa em 32 anos. Ele que né? está saindo e indo para a Band, né? Também tem essa informação. Então, ali já temos, de acordo com eles, é porque ele se recupera, então, né, em relação a essa saúde, ali, com essa infecção. Então, quem acompanhou ontem deve ter estranhado também, né, que não viu o apresentador, né, sempre... E o Thiago Leifert, claro, já apresentou... outros programas, né, dali da Globo também. Big Brother Brasil, enfim, e o The Voice também. E ele soltou uma... que eu acho que todo mundo estava, talvez, surpreso com esse anúncio dele, porque ele começa ali o Domingão do Faustão justamente falando para aqueles que invejam o Fausto Silva, enfim... E o elenco todas, ele citou como as dançarinas, né? Então, com certeza, o pessoal de casa que acompanhou foi uma surpresa mesmo. Exatamente. E agora temos mais informação, Dani, em relação à região? Temos informação agora sobre região, vindo lá de Ponte Preta, porque a Prefeitura ela implementou uma nova ferramenta para auxiliar as visitas dos agentes comunitários de saúde lá no município. Eles visando, então, agilizar os trabalhos dos agentes comunitários de saúde e implementaram a utilização de tablet como um novo recurso na hora das visitações nas casas. Esses aparelhos estarão sincronizados com o sistema utilizado pela rede pública de saúde lá da UBS de Ponte Preta, permitindo aos agentes lançar todos os procedimentos realizados nas visitas direto no sistema e em tempo real. Sendo assim, irá ser substituído o modo utilizado até o momento em que era preciso carregar pastas com diversas fichas, formulários para fazer a visitação entre uma casa e outra. Essa implementação ela veio juntamente da parceria entre a Secretaria de Saúde e também sobre a Prefeitura Municipal. Então, a gente traz um vídeo para vocês também, para explanar um pouco mais de como está sendo isso, um relato lá do pessoal de Ponte Preta. Bem, a gente teve um pequeno problema técnico aí, a gente já vai solucionar, pode voltar a câmera aqui para a gente, porque agora a gente vai continuar agradecendo o pessoal que está nos acompanhando nesta segunda, né, Tânia? Exatamente, temos muitas participações aqui conosco. Quem já nos acompanha é a Jandira da Silva, ela diz bom dia de Erechim, bom dia, Jandira. Temos também a Eloane, né? Bom dia, a Maria Camargo, bom dia. Temos a Iracema, bom dia, bom café para nós, realmente estamos aqui, né? Temos também quem está curtindo aqui a nossa programação, né? Muitas participações. Temos a Juliana Lima, a Sandra. Olha que legal, Sandra. Um abraço para você, vereadora Sandra. Que já saiu do hospital. Espero realmente recuperação para ti. Exatamente. E a Sandra, que a gente vinha falando já, né, nas últimas semanas, a gente estava aqui em oração junto com ela, né, em relação a isso. Sandra, um beijão. A gente espera encontrar você daqui um tempinho, né, poder abraçar, poder te dar um beijo e dizer o quão bom é ver que você está bem, que você está aqui perto da gente, né, trabalhando por nós e com a gente. Exatamente, ficamos muito felizes com a sua companhia. Temos também a Helena Olmon, né, que também sempre acompanha toda a nossa programação, a Ilane, a Maria, a Miller, a Cirlei Nervo, temos também o Darlan Cardoso, a Terezinha, a Marli, a Alex, Fabiano Closagatti, a Rose, Ivone e também o Ednan. Estão todos muito ligados, agradecemos muito a participação aqui de vocês, que sempre estão toda manhã, né, nos acompanhando. E agora a gente vai falar em relação à agricultura. Né? Notícias sobre agro. A gente tem uma descoberta lá dos pesquisadores de São Paulo que eles descobriram um fungo que manipula insetos e plantas para infestar os canaviais, né? Isso foi descoberto e a informação que nós temos é que por muito tempo se acreditou que o fungo Fusarium, um dos causadores da doença podridão vermelha, era apenas um oportunista que se aproveitava das aberturas deixadas pelo ataque da lagarta da broca da cana-de-açúcar. Porém, uma pesquisa descobriu que esse fungo, ele manipula os insetos e as plantas para se produzir e se disseminar pelos canaviais. É o que revela uma pesquisa da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Os responsáveis por esse estudo são o entomólogo José Maurício Simões Bento e o geneticista
o Márcio de Castro Silva Filho, com a colaboração, né, de outros orientadores. E nesse trabalho, eles mostraram que os compostos voláteis produzidos pelas plantas de cana-de-açúcar infectadas pelo fungo, eles atraem as mariposas livres da doença. Assim que a broca se torna adulta como mariposa, o fungo ele é transmitido verticalmente para os seus descendentes, que continuam o ciclo inoculando o fungo em plantas saudáveis, né? Diz uma das pesquisadoras. Essas mariposas, elas não foram contaminadas pelo fungo, elas preferem, de acordo com a pesquisa, depositar os ovos em plantas infectadas, enquanto as mariposas portadoras do fungo preferem depositar seus ovos em plantas não infectadas. Essa é a segunda ou terceira notícia que a gente traz nas últimas semanas em relação à agricultura de doenças que estão vindo aqui para o Brasil, para a região, em relação às plantas e os alimentos, né? Então, é importante aí os agricultores, quem trabalha com planta, quem trabalha com alimento, ficar atento, porque é uma época assim que está vindo muitas doenças. A gente acompanha esses tempos atrás, era da banana, que tinha um fungo que estava vindo para cá. Não, a gente não tem informação que ainda chegou, mas estava afetando as frutas, né? Em especial a banana. E agora, em relação a esse fungo que está afetando aí as plantas, né, que a gente está acompanhando. E que isso também acaba ocasionando também uma queda na própria economia, né? Exato. A nossa região, que a gente exporta, 90%, né? 90% agricultura aqui na nossa região. Isso é bem... Por isso a gente traz esses dados para todo mundo também ficar sabendo em relação a isso. E continuando falando disso, tem um município aqui da nossa região, lá de Carlos Gomes, atenção produtores que nos acompanham de lá, porque eles vão poder ficar tranquilos em relação à aquisição das sementes no modelo troca-troca. O produtor vai ter sementes, isso é o que diz o prefeito Luiz Zelinski. Ele diz que a boa notícia aos munícipes é que depois da conversa com o diretor da FIAPER, melhor dizendo, ficou garantido que as sementes chegarão aos agricultores. Muito bacana aí, um município aqui da nossa região também. Última notícia... Trazemos Dani. informação agora para Erechim, porque foi solicitada à Prefeitura a construção de uma OBS lá no bairro Zimmer. Realizada na manhã desta sexta-feira, dia 11, a 17ª sessão ordinária do Poder Legislativo Erechinense em 2021, mais uma vez contou com pedidos referentes à área de saúde. Em uma dessas solicitações, o vereador Claudemir Araújo, do PTB, pede ao Poder Executivo a construção de uma unidade básica de saúde no bairro Zimmer, né, a fim de atender também os bairros próximos. Após ser lida no plenário, a demanda foi encaminhada ao setor competente da Prefeitura e agora aguarda averiguações para que a gente possa ter mais uma OBS aqui para os nossos munícipes de Erechim. As unidades básicas de saúde são muito importantes porque elas facilitam, justamente a gente está vindo a questão da campanha da vacinação. Claro que a Covid-19, como a Tayane mencionou antes, é na central de vacinação, na rua Júlio Trombini, lá na antiga Fundação Cotrel, no bairro Três Vendas, mas a gente tem as UBS que fazem esse serviço também de atendimento às pessoas e naquela região mais próxima a cada um dos bairros, né? Quem também nos acompanha é a Regina Bigarella, obrigado pela sua participação. Por último agora, então não menos importante, a previsão do tempo, Tayane. Exatamente, nós temos que, de acordo com a Somar Meteorologia, hoje, segunda-feira, então teremos o céu claro, com o predomínio do sol ao longo do dia. Não esfria tanto assim, né? A mínima de 8 graus, a máxima de 20, né? E a informação que nós temos é que pelo menos até na quarta-feira, né, o tempo fique firme, depois pode ser que mude, né, com a chegada de uma frente fria, mas aí nós vamos acompanhando, vamos te atualizando. A princípio hoje, então, um tempo bom, resumindo, né? Bacana. Bem, eu agradeço a participação de vocês duas, ao pessoal de casa também. Amanhã, neste mesmo horário, a gente se encontra aqui no Café Bom Dia. Obrigado, meninos. Exatamente, muito obrigada, Natan. Dani, também muito obrigada. Você que nos acompanha, tem um excelente início de semana, segunda-feira. E amanhã estamos de volta aqui com mais Café Bom Dia. Mais Café Bom Dia. Obrigada, pessoal, pela parceria de sempre. A vocês que estavam nos acompanhando também, um abraço, um beijo. Nós nos encontramos amanhã, a partir das 8h30 da manhã, e desejamos uma ótima semana. Até lá.